tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Nosso capítulo 19, América Latina, Espaço Urbano e População. Urbanização na América Latina. Até o início do século XX, grande parte da população latino-americana vivia no meio rural devido às atividades econômicas desses países, em que predominaram a exploração de matérias-primas e a produção agropecuária voltada para exportação. Sobretudo entre as décadas de 1930 e 1950, parte dos países latino-americanos, principalmente Brasil, México e Argentina, passaram por um processo tardio de industrialização, uns com maior intensidade que outros, devido ao crescimento acelerado de suas economias e de suas indústrias e à chegada de multinacionais em seus territórios. No meio rural, com a chegada da Revolução Verde na América Latina, houve um processo de modernização e mecanização do campo, reduzindo a necessidade de mão de obra. Esse processo, aliado à industrialização e ao desenvolvimento das cidades, promoveu o êxodo rural, que é o grande deslocamento populacional do campo para a cidade, intensificando o processo de urbanização que ocorre quando o crescimento do número de pessoas que vivem nas cidades é maior que o crescimento da população rural. Outro fator importante para o crescimento da população latino-americana e, consequentemente, para o crescimento urbano foi a elevação dos padrões de higiene e saúde pública, que contribuíram para a redução das taxas de mortalidade. Além disso, pelo processo de urbanização na América Latina ter acontecido em um ritmo acelerado, não houve tempo à época para planejamento e execução de políticas públicas que pudessem suprir as necessidades urbanas. Então, isso se reflete até os dias de hoje na infraestrutura básica das cidades, que tem mobilidade urbana, saneamento básico e segurança ainda em desenvolvimento. Características da população na América Latina. A população na América Latina ela é caracterizada por ser bastante heterogênea e por estar irregularmente distribuída, apresentando significativas diferenças de densidade demográfica pelo seu território. Grande parte da população latina se localiza no litoral, como pode ser observado no mapa ao lado, devido ao processo histórico de colonização ou nos grandes centros urbanos. A América Latina ela apresenta a pluralidade étnica devido principalmente à mistura entre povos indígenas, colonizadores, imigrantes, europeus e africanos que vieram para cá na condição de escravizados. O resultado é uma grande porcentagem de pessoas que possuem raízes culturais variadas de acordo com o país ou região. É importante destacar grupos de imigrantes minoritários que também fazem parte da composição étnica latino-americana. É o caso das imigrações japonesas, árabes e mais recente as chinesas. Os espanhóis e os portugueses, por terem sido os principais colonizadores da América Latina, eles acabaram sendo os maiores impositores culturais do território. Isso explica o fato de a região ter como principais línguas oficiais o espanhol e o português. Existem também outras línguas oficiais, embora de menor expressão. É o caso do guarani, do francês, do inglês e do holandês. O fato de se falar majoritariamente português e espanhol é que dá o nome à região América Latina, a América que foi colonizada pelos povos europeus que falam línguas cuja a origem é latim. Outra evidência da disseminação cultural ibérica na América Latina é a religião. Grande parte da população latino-americana tem o catolicismo como principal religião. No entanto, não é a única. Na composição religiosa, protestantes, judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, cultos de origem de povos ameríndios e também africanos se apresentam em menor número. Pode-se destacar também os protestantes evangélicos, que vêm crescendo numericamente de forma acentuada nos últimos anos.
As tendências populacionais da América Latina. A população latino-americana hoje já ultrapassa de 640 milhões de habitantes. O tamanho populacional é mais do que o dobro da população registrada na década de 1970 e a projeção para a década de 2050 é de quase 800 milhões de habitantes. Embora a população latino-americana ainda vá crescer consideravelmente, boa parte dos países da América Latina já começaram a apresentar uma redução nos seus crescimentos populacionais. Esse fato se deve principalmente ao aumento do custo de vida nos grandes centros urbanos e à participação crescente das mulheres no mercado de trabalho, fazendo com que a gravidez ou mesmo abdicando dela em função de seus empregos e ao interesse cada vez maior da população mais jovem de se aprofundar nos estudos, ingressando na faculdade, na pós-graduação. Esses são alguns dos principais fatores responsáveis pela redução significativa do número de nascimentos na América Latina. Por outro lado, o aumento da população até 2050 é explicado pelo desenvolvimento dos sistemas gerais de saúde e saneamento básico, que provocarão uma melhora na qualidade de vida da população latino-americana, reduzindo as taxas de mortalidade e aumenta a expectativa de vida, que atualmente já ultrapassa a média de 75,8 anos, de acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. O fenômeno da redução das taxas de natalidade e mortalidade é um velho conhecido dos países centrais e pode levar ao que conhecemos a inversão da pirâmide etária. Esse fenômeno ele resulta em uma pequena quantidade da população jovem e uma grande quantidade da população idosa, podendo gerar problemas para a economia do país, sobretudo no que tange ao aumento dos gastos previdenciários e à diminuição da oferta da mão de obra. Com poucos jovens ocupando a população economicamente ativa e muitos idosos recebendo aposentadorias dos governos, o sistema previdenciário e a economia entram em colapso. Embora a América Latina esteja longe de ter sua pirâmide etária invertida, ela já inicia o processo de envelhecimento populacional, fazendo com que os governos latino-americanos entrem em um estado de alerta e passem a atentar para essa questão. Assim, vários países na região estão implementando medidas a fim de evitar problemas no futuro. E é isso, meu povo. Dúvidas? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.